Como conhecer a vontade de Deus? Romanos capítulo 12, versículo 1 a 2. Portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os seus corpos são como toda a tua vida corporal no mundo. Onde quer que você vá e faça, esses devem ser apresentados como sacrifício vivo, de como agradar a Deus. O objetivo desses versículos é que toda a tua vida se torne uma adoração. Mostrar o valor de Deus, de tal maneira que Deus seja visto quer no trabalho, na casa, no lar, etc. Sendo renovados, é entendido o que aconteceu com você. Se tornou uma nova criação. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Tem agora uma mente renovada. Quando a Bíblia diz sejamos transformados ou renovados, é mostrar uma mente que está em constante processo de abrir a mão das ideias antigas ou do fermento velho, e sim abraçar a mente de Cristo. Você já é novo, mas deve se tornar novo. O que a vontade de Deus significa? Na Bíblia há dois grandes significados para a vontade de Deus, e não sabemos qual deles está aqui. Nós precisamos conhecer se é a vontade soberana de Deus, que cumpre sempre e vai sempre se concretizar sem falhas, ou se é a vontade de Deus, que é do seu mandamento, fazer o que é correto, e que normalmente é desobedecido e não se concretiza. E as Escrituras usam o termo vontade de Deus das duas maneiras. Um dos grandes problemas que essa distinção cria para nós é que parece que Deus ordena que aconteçam coisas que Ele desaprova, ou Ele proíbe que você faça algumas coisas que Ele faz acontecer, ou, para colocar de uma outra maneira, Ele ordena coisas que Ele impede. Ele tem vontade que não são suas vontades, porque há dois significados para sua vontade. Agora eu quero mostrar isso nas Escrituras, então iremos procurar definir que vontade se refere nos versículos 2 de Romanos 12, e depois de esclarecer as duas vontades. Mateus capítulo 26, versículo 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. No jardim de Getsemane, Jesus, na sua natureza humana, ele rejeita e depois mostra os planos soberanos de Deus. Jesus vai morrer, que ele sempre executa. Esse plano é o plano soberano, é o plano que nunca falha. Embora Jesus, na sua humanidade, ele rejeita, mas, segundo a soberania de Deus, ele mostra que a vontade de Deus sempre se concretiza. Atos 4, 27 a 28. Diz assim: de fato, Pedro fala, de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste. Olha o que diz 28. Fizeram o que teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Uau! Segundo a tua presciência. Aqui também mostra a vontade soberana de Deus, segundo a sua presciência, segundo a sua pré-conhecimento. A vontade soberana de Deus sempre se concretiza incluindo o pecado. Vou repetir. A vontade soberana de Deus sempre se concretiza incluindo o pecado. Se Deus não pudesse planejar o assassinato do seu filho, nós não poderíamos ser salvos. Deus planejou tudo isso e com pecado. Quando eu digo que a vontade de Deus é tudo o que acontece, o que Deus ordenou, eu preciso incluir tudo, todas as coisas. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 17, diz assim: é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. É melhor você sofrer por fazer o bem. Vou dar um exemplo. Queixar o teu gerente na empresa por fazer o bem, você vai ser expulso. Quem pecou é o gerente, por ter te demitido. Deus poderia ter impedido isso, mas essa vontade foi a vontade de Deus, que ele pecasse.
Deus pode ordenar que pecado aconteça, sem que Ele mesmo peca. Deus não é pecador, nem sequer é mau. Deus é santo, justo, verdadeiro e bom. E na maneira que Ele governa o mundo, Ele governa com justiça e soberania. Efésios 1:11 diz assim: nele fomos também escolhidos, e tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. A vontade de Deus significa todas as coisas que Deus faz segundo a sua vontade soberana. Agora existe outro significado ao termo de como conhecer a vontade de Deus. Eu chamo a primeira de vontade de decreto ou soberana. Incluindo todas as coisas que há no mundo, Deus trabalha para o bem. Agora, o outro significado é a vontade de mandamento, ou a vontade moral. Por exemplo, vamos lá ver Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Essa vontade é diferente da primeira, porque a primeira nunca falha, mas essa vontade sempre vai haver falhas. 1 de Tessalonicenses capítulo 4, versículo 6. Esta é a vontade de Deus, que se abstenhais da prostituição. Essa vontade o ser humano sempre falha. Essa é a vontade de Deus por mandamento. 1 de João capítulo 2, versículo 17, fala assim: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Portanto, nós temos duas vontades de Deus, que é a vontade de decreto ou soberana, e outra é a vontade por mandamento ou vontade moral. E qual é a vontade de Deus em Romanos 12:2? Respondo: a vontade de Deus para o nosso texto aqui é a vontade de mandamento ou a vontade moral. Deus tem uma vontade de mandamento, por exemplo, não matarás, e uma vontade soberana: eu ordeno que o meu filho seja morto. Eu ordeno o que eu proíbo. Suponhamos que você foi abusado quando era criança e fez nascer frutos tristes por muitos anos. Alguém te abusou sexualmente, ou um pai, e alguém está tentando ajudar a te aconselhar. Pedro fala sobre as implicações disso, e alguém vai te perguntar: você acha que isso foi da vontade de Deus? Respondo: em primeiro lugar, com base à tua necessidade, você precisa crer que Deus odeia o que aconteceu naquele instante. E quando ele estava olhando para o abusador, Deus estava dizendo: não faça isso. Isso é o contrário à minha vontade. Eu ordeno que você não faça isso. Ele odeia o que vê. Deus vai lhe provar no julgamento. Você precisa crer que Deus está lá desaprovando. E em segundo lugar, você precisa crer que Deus é soberano, tão soberano que naquele momento é que Ele pode transformar todas as coisas para a sua glória e bondade eterna. E se você tentar resolver o problema da soberania de Deus no momento de crise, empurrá-lo tão longe daquele momento de casualidade, tão longe para as beiradas, você está deixado sem Deus. Para lhe ajudá-lo a lidar com isso e transformar o bem, ele será inútil. Porque você acabou de expulsá-lo acreditando que Deus não pode ter nada a ver com isso e que a vontade de Deus não pode ter nada a ver com isso. Se Deus não pode governar esse momento, então Ele não pode governar o resto da sua vida e fazer os milagres que você precisa que Ele faça. Então você precisa de duas coisas. Primeiro, precisas de um Deus que desaprova toda essa horrorosidade. Segundo, e de um Deus que ordena que tudo aconteça por seu caráter soberano, que pode pegar todas as coisas e trabalhar para cooperar para o bem. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se tentar dizer que não há sentido em Deus ter aquela vontade, você perde Deus para o resto da sua vida. Então, acho que essas duas verdades correspondem a uma boa profunda necessidade que todos nós temos. Às vezes, você não foi abusado, mas tiveste a perda de um amado, talvez doença entrando em sua vida, talvez conflito doloroso em relacionamento, como casamento, filhos ou amigos, etc. Todas estas coisas, em algumas situações, e você precisa de duas coisas aqui. Um Deus que pode empatizar com você
como um sumo sacerdote e odiar o pecado. Devemos renovar a nossa mente para você discernir a vontade de Deus e não o que deveria acontecer amanhã através da tua vida. Deus está a nos dizer para olharmos para a vontade de mandamento. O objetivo desse versículo 2 não é conseguir ter um dom para adivinhar o que Deus fará amanhã, mas sim discernir a vontade moral de Deus, a vontade de mandamento para a sua vida. Agora existem 3 estágios para desdobrar quer vontade moral e ou vontade de mandamento. Esta mesma vontade moral que é de mandamento. Quais são esses 3 estágios? Quando você discerne a vontade de Deus, vem em 3 estágios. Primeiro, a vontade de mandamento é revelada na Bíblia. 2 de Timóteo capítulo 3, versículo 16 a 17, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Segundo estágio, vocês vão precisar escolher muitas coisas que não são descritas nas Escrituras sobre como proceder, ou seja, escolher coisas às quais a Bíblia não dá explicações claras. A Bíblia não vai te dizer com qual pessoa vai se casar, qual carro vais dirigir, se deves comprar uma casa ou alugar, etc. Em milhares e milhares de outras decisões que você pode tomar, a Bíblia não será explícita. Então, o segundo estágio para discernir a vontade moral de Deus é pegar a Bíblia e orar por uma mente renovada que sabe discernir de que maneira todas as coisas são reveladas aqui, quando são aplicadas ao trabalho, casamento, etc. O terceiro estágio: o que nós fazemos, quer nas decisões ou de forma espontânea, Deus também coopera segundo a sua providência. Efésios capítulo 4, versículo 23. A serem renovados no modo de pensar. Essa é a metade do versículo 23. Tito capítulo 3, versículo 5. Não por causa de atos de justiça, ou não por obras, por nós praticarmos, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovar no Espírito Santo. É o Espírito Santo que opera uma mente renovada para nós discernirmos a vontade de Deus. Então precisamos da pessoa do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Como